E olha, a gente segue com outra informação importante. Uma turista de São Paulo foi atacada na tarde de ontem por um tubarão na praia de Boa Viagem. De acordo com testemunhas, Bruna Gobi estava a 20 metros da faixa de areia e numa área em que há placas que alertam para o perigo de ataques. A vítima teve parte da perna esquerda amputada e não resistiu aos ferimentos. Ela morreu ontem à noite no Hospital da Restauração. É o segundo acidente desse tipo este ano em Pernambuco. A maré começava a subir. Era 1h20 da tarde, segundo os bombeiros. Foi neste trecho da praia de Boa Viagem, em frente ao edifício Segóvia, que a turista foi atacada. Bruna Silva Gobi, de 18 anos, estava no mar com parentes, a cerca de 20 metros da areia. Quem estava na praia ouviu os pedidos de socorro. O bombeiro já tinha falado, olha, toma cuidado que passou para a água do lado da pedra para cá. Mas tá todas as crianças, a gente não entende nada disso, de água para cá. E de repente ela gritou. Ela gritou. Quando ela gritou, todo mundo olhou para cima e viu. Mas aí ela já foi. Já tinha levado ela para o fundo. Os gritos de desespero foram ouvidos por quem estava nos prédios próximos ao local do acidente. Quando eu olhei para lá, as duas meninas estavam se afogando, né, na água, né? E de repente, quando os bombeiros iam chegando perto dela, subiu um vermelhão do sangue, sendo atacada pelo tubarão, né? A área onde Bruna foi atacada fica a menos de 100 metros destas placas que alertam para o perigo de ataque de tubarão. Imagens cedidas pela Secretaria de Defesa Social mostram quando os bombeiros chegaram para resgatá-la. Este é o momento em que Bruna Gobi, de 18 anos, sofre a mordida. Note que a água fica avermelhada. 2 estavam com nadadeiras e outros 2 usaram uma moto aquática. Um dos bombeiros desce da moto e faz o resgate da vítima. O outro vai em direção ao tubarão, tenta espantar o animal com a moto aquática e resgata a prima de Bruna, que nada sofreu. A correnteza estava puxando ela e assim que eu soube que o bombeiro falou 3 vezes para elas não entrarem na água. Quando 2 banhistas estavam tentando socorrer ela, e os 2 bombeiros foram socorrer ela, daqui a pouco vinha o jet ski. Quando o jet ski se aproximou, os banhistas que estavam tentando socorrer ela, foi aquele sangreiro, parecia filme de Hollywood. Quando elas passaram, a perna dela estava totalmente lacerada, a parte da batata da perna dela, coisa horrível. Um turista também fez imagens do celular do momento em que Bruna é retirada do mar e recebe os primeiros socorros antes de ser levada à UPA da Imbiribeira. Diante da gravidade do caso, Bruna foi transferida para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby. De acordo com os médicos, ela teve 3 paradas cardiorrespiratórias. Uma delas durante a cirurgia feita ontem à tarde para amputar parte da perna esquerda. Parentes de Bruna passaram a noite preocupados, à espera de melhora e ainda muito assustados. A jovem é de São Paulo, estava em Pernambuco há 3 dias, veio passar férias com os primos. Uma prima de Bruna que estava no mar com ela quando tudo aconteceu, conta que antes de Bruna ser atacada pelo tubarão, as 2 haviam sido levadas pela correnteza do mar. A maré estava muito alta, eu já não tinha mais como colocar o pé no chão, tinha muito buraco. Nós vimos a placa, até chegamos a, nenhum tubarão chega aqui na beira-mar tão perto, a gente está muito pertinho. E de repente a gente não conseguiu colocar o pé no chão mais e só foi arrastando. E, infelizmente não pude salvar. Os bombeiros vieram coisa de 5 minutos, mas se tornou como se fosse 5 anos da nossa vida. O corpo de Bruna permanece no IML do Recife. Os bombeiros ainda não sabem qual é a espécie de tubarão que atacou a jovem. De acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, o CEMIT, outros 58 ataques de tubarão foram registrados no litoral pernambucano nos últimos 21 anos. 24 pessoas morreram. A repórter Mônica Silveira está perto do local onde houve o acidente de ontem. A gente vai até lá. Mônica, é um caso chocante, né? Nossa, a gente se choca. Olha que a gente já deu essa notícia inúmeras vezes, mas cada vez é mais difícil de dar essa notícia. E você sabe, Bruna é a primeira mulher morta por um ataque de tubarão aqui em Pernambuco. Desde 2004 não havia um ataque a uma mulher. Antes, houve uma que foi sim atacada, ela perdeu parte dos glúteos, das nádegas, mas no caso de Bruna a gente vê que foi muito mais grave. A gente está aqui justamente no trecho da praia que compreende esse perímetro de 30 quilômetros que vão da Praia do Carmo, em Olinda, até o Cabo de Santo Agostinho, até a Praia do Paiva,
porque é uma área que, sabe-se, não é para se tomar banho no raso, é uma área com risco de ataques de tubarão. Há inúmeras placas avisando isso e desta vez houve uma conjunção de fatores que devem ter favorecido o ataque. Primeiro, estamos num tempo de chuva, ou seja, um tempo de inverno, quando muita água, muita coisa que vem dos rios deságua no mar, a água fica turva, o que favorece a presença do tubarão cabeça chata. Um período também de lua cheia, ainda por cima no mês de julho, que é o mês onde houve a maior quantidade de ataques de tubarão. E todos esses dados nos foram passados pelo CEMIT, que é o Comitê de Monitoramento dos Ataques de Tubarão, que foi criado aqui em Pernambuco justamente para tentar contornar, evitar, enfim, alertar, trazer educação ambiental para que não haja novas mortes. A Rosângela Lessa, ela é a presidente do CEMIT. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Mônica. Então, tudo ontem, infelizmente, favoreceu o ataque, não, Rosângela? Infelizmente, houve um conjunto de condições que realmente foram fatais, né? É possível dizer qual foi o tipo de tubarão que atacou? Não, porque assim não houve contato com ela? Não, porque não tivemos acesso assim a nem fotos do ferimento que se possa, com certeza, nem pedaços de dentes, nem nada, que se possa com certeza afirmar qual é a espécie. Então a gente especula pela época e pela quantidade de material em suspensão que tem nessa época e pelas condições que possa ter sido causado por carcarinos leucas e cabeça chata, né? Rosângela, por que um ataque de tubarão mata exatamente? É a hemorragia, o sangramento? A hemorragia é a causa fatal, né? E o que aconteceu ontem, assim, com todos esses fatores, também existe um excesso de confiança do pessoal que parece estar num certo grupo de idade que desafia a lógica, né? Então, mesmo com as advertências do bombeiro, que teriam sido suficientes para evitar esse desfecho, né? Se elas tivessem atendido a orientação, mesmo assim, elas continuaram dentro da água, entende? Meire? Bom dia, presidente. Obrigada pela participação com a gente. Eu queria saber da senhora um reforço para aquelas famílias que vão com crianças, inclusive, para as praias aqui de Pernambuco. São algumas áreas que a gente precisa ficar atento. Deve ter placa para informar. Agora, eu queria que a senhora dissesse para as pessoas o que é que elas não podem fazer quando estão aí por causa desse risco. Olha, julho é o mês de maior número de ataques. Então, julho é uma época que a gente tem que ficar realmente com bastante cuidado, porque também é época de férias. E acontece que as famílias levam crianças e vão para a praia e não dão atenção às placas de sinalização do CEMIT que estão colocadas em toda a área de risco. Essas placas são em número de 88, são 44 pares, e nós temos, Recife é a praia no mundo, esse trecho mais sinalizada, mais densamente sinalizada em relação a esse assunto. Portanto, não há assim uma desculpa para se dizer mal informado, porque o assunto não é novo e a sinalização existe, bem como a atuação intensa do CEMIT através dos bombeiros, né? Ok, Rosângela, muito obrigada pelas suas informações e agora nós vamos voltar ao estúdio.